Boa noite, Barbieri, Vitor Hugo, aqui pela 102 FM, ao vivo nesse momento. Antes da minha pergunta, queria parabenizar pela vitória de hoje, o espetáculo aqui diante do São Paulo, uma partida de 7 gols, e eu queria que você explicasse um pouco dessa intensidade do Massa Bruta nesse jogo, que durante toda a partida e principalmente nos 15 minutos finais, podemos ver que o Bragantino sobrou na parte física. Queria que você falasse um pouco disso, e uma segunda pergunta, se me permite, também sobre o primeiro gol, aquela roubada de bola do Arthur. Boa noite, Berbé. Boa noite, obrigado. Eu acho que antes desses 2 pontos aí, eu acho que é importante enaltecer o jogo, né, que as duas equipes fizeram. Então, no momento em que muitas pessoas acabam reclamando do nível do futebol brasileiro e tal, eu acho que as duas equipes proporcionaram um jogo fantástico, cheio de emoções, as duas com muita intensidade, as duas buscando o gol. A gente foi mais feliz no final, mas eu acho que foi um jogo muito bem disputado, jogado, e tenho certeza que quem gosta de futebol ficou muito satisfeito com a partida de hoje. Eu acho importante que a gente fale isso, eu acho importante que a gente divulgue isso também, porque são momentos e partidas como essa que ficam marcadas, né? De repente não tanto pelo fator decisão, mas pelo jogo, pela maneira como a coisa se desenrolou. Em relação à intensidade, eu acho que é uma característica nossa que já vem. O São Paulo também imprimiu bastante intensidade, também fez um jogo bastante direto, e eu acho que a gente suportou bem. Eu acho que as trocas acabaram ocorrendo no momento certo e a gente conseguiu manter o nível, conseguiu manter o rendimento e a apresentação, e fomos felizes ali no final de conseguir fazer o gol e conseguir essa vitória importante e bonita. Maurício Silva Loureiro, Futebol Total. Boa noite, parabéns pelo resultado, por mais uma vitória no campeonato. Queria abordar com você, Maurício, o seguinte aspecto. Nós tivemos, sem dúvida alguma, o melhor jogo do Campeonato Paulista até aqui, e esta noite aqui, Bragantino, Red Bull Bragantino 4, São Paulo 3. 7 gols. Não é muito comum a gente ver no futebol brasileiro, na atualidade, tantos gols assim. Méritos dos atacantes, ou existiram falhas? E se existiram falhas, claro que se não existir falha, não sai gol no futebol. Mas se existiram falhas, vamos falar dos 3 gols que o Bragantino sofreu. Você vê que situações poderiam ser evitadas. Esses lances originais, os 3 gols do São Paulo, podem ser evitados. Isso é motivo de preocupação. O time já sofreu 3 gols de Mirassol, sofre 3 gols de novo hoje, sem tirar o mérito e sem desviar, claro, a atenção do grande jogo e do grande resultado conquistado. Boa noite, Silvio. Eu acho que as duas interpretações são possíveis. Eu acho que depende do viés ou da maneira como você olha. Sem dúvida, se não ocorressem erros, dificilmente sairiam gols, né? Então, normalmente, ainda que exista sempre muito mérito dos atacantes, qualquer jogada de gol envolve algum erro, de repente, de posicionamento ou de ajuste coletivo da linha, e a gente está sempre procurando pegar esses detalhes e aprimorar, né? Sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que independente da vitória e do resultado que a gente conquistou, é um jogo importante para a gente tirar aprendizados, para a gente tirar uma série de coisas para tentar melhorar, não só pensando na Ferroviária no próximo jogo, mas no decorrer da temporada, né? Eu volto a dizer, eu acho que foi um jogo espetacular para quem assistiu, mas a gente ainda está num processo de melhoria, de crescimento, está num processo ainda de trabalhar essa equipe para procurar fazer uma temporada especial, como a gente conseguiu fazer na última, e isso não acontece da noite para o dia, é um processo que leva tempo. Então a gente segue nessa dinâmica aí de incorporando os novos jogadores, de testando variações, de buscando soluções à medida que os problemas vão aparecendo. É isso, eu acho que a gente pode olhar dos dois jeitos. Eu não acho que olhar pelo lado do erro signifique em detrimento dos atacantes, assim como olhar pelo lado do mérito dos atacantes não quer dizer que a ênfase deva ficar em cima dos defensores, não. Acho que as duas coisas caminham juntas. Fala, Barbieri, beleza? Jorginho Alfamix FM, parabéns aí pela vitória aí, grande vitória. Eu queria falar do Johan com você.
O Johan estava naquele time da Chapecoense, aquele time chegou, ganhou tudo que ganhou, e era o protagonista lá. Depois foi pro Palmeiras, não apareceu no Palmeiras também, não teve sequência de jogos lá, foi pro Atlético também a mesma coisa, e agora veio pro Red Bull Bragantino. O Johan veio para ser esse protagonista, e ele veio para fazer a gente sentir menos saudade do Claudinho, que, na minha opinião, a característica dele é bem semelhante ao Claudinho. Ele é o cara que vai substituir o Claudinho para a torcida sentir menos saudade, na sua opinião também, não? Bom, boa noite. Eu acho que o Johan é o Johan, né? O Claudinho, enfim, era o Claudinho. Não acho que ele venha com esse peso de substituir. Eu acho que, olhando dessa maneira, a gente coloca um peso sobre ele, acaba até diminuindo a figura dele. Enfim, vocês estão vendo que é um jogador espetacular. Ele vem para cumprir uma função importante para a gente. Eu acho que eles têm muitas semelhanças, os dois. É um jogador um pouco mais experiente, mais maduro. Ele contribui não só com a condição técnica privilegiada que ele tem, mas no dia a dia, nos trabalhos, com as orientações, com a maneira como ele treina e como ele se entrega nos trabalhos. Eu acho que até o momento está todo mundo muito feliz. E assim como o resto da equipe, todo mundo com uma expectativa positiva de que ele ainda pode produzir muito mais para a gente e ajudar os companheiros a crescer, né? O Johan não vem para carregar nenhum piano sozinho, ele vem para fazer parte de um trabalho, de um grupo e ajudar os companheiros a crescer, assim como os companheiros vão ajudar ele a se destacar, como foi hoje uma grande partida que ele teve. Boa noite, Barbieri, Rodrigo Seixas do Correio de Atibaia. Hoje o Ítalo ainda não jogou, mas o Alejandro marcou um gol, depois o Novaes entrou e marcou um gol também. Eu queria que você comentasse sobre essa questão dos centroavantes, né? Você tem alguns centroavantes do elenco e cada um com características diferentes. Hoje foram importantes, eu queria que você comentasse um pouco sobre eles. Eu falei um pouquinho depois do último jogo, né? Enfim, acho que estava vindo desse lado aí de vocês algumas críticas e a gente entende, a crítica faz parte em relação aos centroavantes. Eu acho que pontuei bem na ocasião que os outros jogadores, o Alejandro, o Gabriel, o próprio Jean, têm características distintas do Ítalo, né? E quando você tem um encaixe muito bem feito ou adquirido ao longo do tempo, quando você muda é difícil para os jogadores também se adaptarem àquela nova característica, entender que de repente a bola já não é mais de uma maneira, tem que ser colocada de outra. Isso leva um pouquinho de tempo. São todos jogadores muito jovens, eu sempre estou batendo nessa tecla aí. E eu acho que o Alejandro teve um desempenho muito melhor hoje do que ele teve na última partida. O nosso papel é seguir buscando as soluções para que ele possa desempenhar muito mais. Hoje foi o Gabriel que entrou, na última partida tinha sido o Jean. E a gente segue trabalhando. Quando o Gabriel ficou fora, ele fez trabalhos específicos. O Jean ficou fora hoje e fez trabalhos específicos. Então, como eu disse na última oportunidade, a ideia é sempre que a gente possa ajudá-los a colocar todo o potencial que eles têm para fora para que eles possam ajudar a equipe. Boa noite, Barbieri, Angelito da TV Bandeirantes de Campinas, parabéns aí pela vitória. E faz tempo que a gente não via, né? É um futebol bem jogado, um futebol que as duas equipes vá para cima, né? E nesse ponto que eu quero tocar, o Bragantino hoje, ele correu atrás todo momento. Não teve ansiedade, teve muita tranquilidade. É essa a temática daqui para frente? Saber ir atrás dos resultados com tranquilidade e não na afobação? E agora contra a Ferroviária, essa temática vai ser mantida? Boa noite. Eu acho que sim. Claro que eu não gostaria que nós tivéssemos tomado a virada, né? Que a gente acabou tomando ali do 3-2. São sempre situações que a gente tem que trabalhar, tem que desenvolver. Mas eu acho que a equipe mostrou uma maturidade emocional muito grande. Eu acho que esse é o caminho, eu acho que essa é uma evolução importante. Então, mesmo a gente saindo na frente, tomando um empate, ficando novamente na frente, tomando a virada, a equipe continuou competindo, continuou lutando, continuou buscando o resultado. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que é um dos pilares das nossas conversas, de nunca se entregar, de sempre buscar, de acreditar. E nesse sentido eu estou muito feliz com eles e acho que a gente vai com esses jogos adquirindo
uma maturidade que vai ser importante lá na frente para que a gente consiga, nas decisões que a temporada vai apresentar para a gente possa chegar mais preparado. Barbieri, Eberson, 102 FM, boa noite. Mais uma vez, parabéns pelo resultado. Um jogo fantástico. O torcedor até, quando estava 3-3, estava falando que se tivesse acabado daquela maneira, ele teria saído satisfeito daqui. Por tudo que tanto o Bragantino e o São Paulo apresentaram, mas ser mais satisfeito com a vitória. Nós conversamos com o Gustavo Araújo, já no processo em andamento da pré-temporada, e perguntávamos para ele como seria a questão de avaliação, de comportamento dos atletas com um período tão curto de preparação, com casos de Covid, com todos os intempéries que podem aparecer numa pré-temporada. Eu queria te perguntar o seguinte, com os resultados aparecendo, 2 vitórias consecutivas, isso também, de uma certa maneira, te dá uma tranquilidade para que, junto com o departamento médico e físico, de fazer as análises agora, já numa 4ª rodada, de repente começar a poupar quem apresentou um desgaste a mais, quem de repente não consegue ainda dar aquele rendimento nesse prazo tão curto de preparação, até porque você disse que o time deveria estar mais próximo do ideal tecnicamente e fisicamente na 4ª rodada. Bom, boa noite. Sim, eu acho que esse é um cuidado que a gente já teria independente do resultado positivo, né? À medida que os jogadores vão acumulando uma sequência de jogos, a recuperação começa a se tornar mais lenta, começam a aparecer aquelas dores pontuais e, como eu tenho frisado, a gente ainda está no início de temporada. Agora, é claro que o resultado positivo nos dá mais tranquilidade para avaliar isso com mais calma. É claro que você fazer os ajustes e tentar corrigir os erros com as vitórias é sempre melhor, é sempre um ambiente melhor. A gente tem que ter só um cuidado de não achar que está tudo bom, que está tudo ótimo, mas esse grupo já demonstrou bastante maturidade nesse quesito. Então o que a gente vai fazer é isso, a partir de amanhã ver aqueles que efetivamente vão apresentar um maior desgaste, a gente tem um intervalo curto até o jogo de domingo, e caso alguém apresente alguma coisa excessiva ou a gente ache que existe um risco maior, a tendência é que a gente preserve um pouquinho. Mas eu não quero antecipar essa decisão sem ter todos os dados, então eu acho que isso só vai ser definido efetivamente no sábado. Barbieri, boa noite, Sérgio Loredo, Futebol Total. Parabéns pela vitória nesse campeonato maluco, né, de grupo. Você não joga, daí os times jogam, você é lanterna. Você joga, ganha, líder, né? Fica nesse bolo. O que interessa é que hoje é a 4ª melhor campanha, né, com 6 pontos, né, no geral aí também, enfim. E hoje foi fantástico, como você já tinha colocado. O que eu lhe pergunto é o seguinte, torcedor, está no estádio e com a torcida você sabe que é diferente realmente até para os jogadores em campo. O Alejandro, a torcida pegando no pé e tudo mais, hoje veio, fez o gol, não comemorou tanto com o torcedor, depois saiu aplaudido, você também o abraçou, e legal. E agora está virado para o Praxedes, que não tem feito talvez, né, bons jogos, e a gente sabe um garoto e o potencial que ele tem. Nesse instante, como se trabalha, né, com esses jogos, o próprio Cleiton, que talvez ainda nesse início de temporada não tenha, né, reeditado as grandes atuações do ano passado. Num elenco jovem, num time jovem, como se trabalha isso para que, né, eles possam, de fato, né, ter a tranquilidade para voltar a apresentar o bom futebol? Boa noite, Sérgio. Eu acho que a sua pergunta é extremamente pertinente, até te agradeço. E as coisas são engraçadas, né? Porque depois do jogo do Mirassol, houveram vários comentários no sentido de que o Praxedes deveria jogar de volante e que talvez assim ele pudesse crescer e tudo mais, e foi o que a gente efetivamente fez, até pela circunstância. Eu preciso lembrar a todos que a gente teve o episódio de Covid do Jadson, a gente teve uma pequena lesão que a gente não esperava do Emiliano, a gente ainda tem o Raul e o Evangelista num processo ainda de preparação para voltar ao campo. Então, houve uma série de circunstâncias e a gente tentou ajustar da melhor maneira, né? O Praxedes, antes de chegar ao clube, vinha jogando como volante no Inter, mas o fato é que ele ficou aí ao longo de muitos meses sem atuar nessa posição, né? E é um garoto extremamente jovem. Se eu não estiver equivocado, ele teria até idade para ter jogado uma Copa São Paulo, não sei. Então, eu acho que precisa de um pouco mais de equilíbrio nas análises, né? A gente tem um pouquinho mais
de calma antes de rotular e de taxar. Volto a dizer, as críticas fazem parte, a gente entende, não é um problema recebê-las. Eu acho que muitas vezes a forma como acontece ou a insistência com a crítica acaba dificultando um pouquinho mais o nosso trabalho. Vocês mesmos colocaram, no último jogo ele cometeu alguns erros que não pode cometer, a gente conversou, hoje ele já não cometeu os mesmos erros, houveram até situações semelhantes e ele soltou a bola um pouquinho mais rápido em zonas do campo que eram mais perigosas, e ele está num processo de se readaptar à função, de encontrar as melhores soluções. Eu acho que isso requer tempo, da mesma maneira que o Alejandro vinha sendo um pouquinho criticado, hoje ele conseguiu fazer o gol, isso dá confiança, isso dá moral, isso faz com que ele possa de repente entrar no próximo jogo ainda melhor. Com o Praxedes vai acontecer, é um jogador que a gente tem total confiança, que a gente sabe do potencial, e agora é o momento de sentar do lado dele, de mostrar os erros, de mostrar as possíveis soluções, de procurar ajudar ele da melhor forma possível, porque a gente não pode esquecer que é um jogador que ajudou a gente demais também na temporada passada, com gols, com assistências, e é isso. O futebol é essa roda gigante, tem momentos em que a gente está em maior destaque, momentos de maior dificuldade, e a gente tem que ter equilíbrio nas duas situações, né? Nem tanto ao céu quando o momento é bom, nem tanto ao inferno quando as coisas não acontecem da maneira que a gente quer. Barbieri, boa noite, Bruno Crespo, Rádio Alfa Mix. Se você me permitir um pouquinho sair um pouco do jogo de hoje, ontem presenciamos, acho que um episódio muito triste no futebol brasileiro. O Silvinho, um treinador jovem, quanto você é também, foi massacrado pela imprensa e acabou perdendo o cargo pela torcida, pelos dirigentes, e hoje você ocupa um cargo num clube muito importante no futebol brasileiro. E é um treinador que está há muito tempo exercendo sua profissão. E todas as pessoas pedem que o futebol brasileiro cresçam, que a gente é pentacampeão mundial, enfim. E ontem mesmo, após a demissão, antes um pouco da demissão de Silvinho, acabou caindo os clubes voltarem, que poderiam trocar de treinador todo momento. E antigamente era 2 treinadores só. O quanto isso te deixa triste saber que um profissional, um cara que está começando, como você também está, jovem, acabou sendo derrubado pela imprensa ou pelo torcedor? E será que isso um dia vai acabar no futebol brasileiro? Bom, boa noite. É difícil responder essa pergunta de forma simples, né? Porque eu acho que é um problema complexo, eu acho que envolve uma série de questões, de contextos. Sobre a decisão dos clubes, eu efetivamente acho que é um passo para trás. Essa é a minha opinião pessoal, claro que eu respeito o que foi decidido, mas eu considero um passo para trás. Tanto é que, se eu não estiver equivocado, a temporada passada foi a temporada em que menos houveram trocas de treinadores. Eu acho que o jogo que vocês viram hoje, sem dúvida nenhuma, é resultado de um trabalho de longo tempo. Se eu tivesse me apresentado aqui 10 de janeiro sem conhecer o elenco, dificilmente teria ocorrido um espetáculo dessa maneira. Então eu acho que o tempo de trabalho me ajuda a conseguir melhorar a equipe, ajudar os jogadores a desempenharem cada vez num nível mais alto. Eu vou só fazer uma pontuação, você citou bastante a questão da imprensa, da torcida, né? Mas eu acho que quem assina a demissão é quem dirige, né? Então, eu sei que as pessoas são movidas por emoções, que as pressões todas têm um peso, mas efetivamente quem toma a decisão final e quem assina a rescisão são os dirigentes, os presidentes dos clubes. E aí volto a bater nisso, eu acho que em alguns momentos falta convicção. Não acho que nenhum profissional deva ter o seu cargo ou cadeira cativa, né? Todos nós estamos sujeitos aos resultados, mas eu acho que o contexto e a maneira como algumas coisas acontecem são difíceis de explicar. O Silvinho sempre me tratou muito bem, eu acho que ele é um ídolo não só do Corinthians, mas do futebol brasileiro, e por isso eu fico triste, me solidarizo com a situação dele. Acho que ele é competente, eu acho que ele é
um treinador inteligente, extremamente capaz, talvez não tenha conseguido encontrar soluções que ele imaginava. Mas o resumo é isso, eu acho que o sentimento é de perda de nós enquanto classe, né? Torço para que isso possa mudar, mas eu acho que envolve uma mudança de cultura e eu não vejo isso acontecer num curto prazo. Boa noite, Tarso Cacosta da 102 FM. Queria que você falasse a respeito do próximo jogo, né, contra a Ferroviária, se já dá para fazer uma análise em relação ao adversário e se é hora de acelerar um pouco mais, né, porque você disse que o time chegaria num ritmo ideal na quarta rodada, mas pelo que nós vimos hoje aqui, já está ótimo, né, o trabalho, porque contra o São Paulo, que é um time grande, tudo bem que o São Paulo ainda está desajustado e como você bem destacou, né, se você tivesse na equipe do Bragantino desde 10 de janeiro, o time não teria essa intensidade, então o Rogério tem tido dificuldade, porque chegou no final do ano passado, está tentando encontrar uma nova forma de jogar, e o Bragantino já tem essa forma de jogo, um repertório muito grande, né, e hoje acabou confirmando essa vitória, essa superioridade dentro de campo em relação ao São Paulo. Então é hora de dar uma acelerada, aproveitando que você pode ter um elenco mais forte, aí com o Jadson retornando, com o Ítalo também, mais opções, né, para o Bragantino dar uma arrancada nesse Campeonato Paulista. E a segunda, se você me permite, em relação ao Coelho. É uma situação aí delicada em termos de diretoria, porque o Bragantino já encerrou negociações com o Tucumã, que quer que o jogador se transfira para o Atlético Paranaense, mas o próprio jogador tem conversado com a imprensa, inclusive conosco, né, hoje novamente reforçou esse posicionamento de que quer permanecer no Bragantino, que quer retornar a jogar aqui no Bragantino. Você ainda conta com o jogador? Teve algum contato com o Coelho? Queria que você falasse dessa situação também, por favor. Não, em relação ao primeiro ponto, a ideia é sempre seguir crescendo, seguir melhorando a cada jogo, a cada etapa, né? Talvez exista uma pequena confusão aí, eu me lembro de haver dito que a partir da quarta rodada a gente já teria um rendimento melhor, né? E aí só faço o contraponto em relação ao rendimento ideal, né? Eu acho que ideal e melhor tem uma diferença grande aí, eu acho que é cedo ainda para a gente dizer que vai estar na nossa melhor forma na quarta rodada, mas sem dúvida nenhuma a ideia é seguir crescendo. Agora tem as circunstâncias que a gente já falou anteriormente aí, a partir desse terceiro jogo aí, alguns jogadores que jogaram todos os jogos começam a apresentar algum desgaste, de repente alguns que jogaram 2 jogos em sequência quase o tempo todo, então eu preciso esperar. E é um momento e uma oportunidade também, se for o caso, para eu rodar um pouquinho o elenco, começar com outros jogadores e ir criando um grupo e um elenco mais forte, porque sem dúvida nenhuma, com todas as competições que a gente tem pela frente, vai ser necessário a gente ter não só 11 jogadores, mas um elenco e um grupo forte, né? Em relação ao Coelho, eu falei com ele em algumas oportunidades, ele sabe, eu expressei o meu desejo e o quanto ele é importante para nós. Nós seguimos ainda esperando o desfecho dessa situação, até onde eu sei, também faço só uma correção, não acho que o clube tenha encerrado as negociações, o clube tem a oferta na mesa e está aguardando uma decisão que envolve o próprio Coelho, envolve o Tucumã. É um jogador que foi importantíssimo para nós na última temporada, é um jogador muito querido por todo o elenco, por todo o grupo, pelos torcedores. Então o meu desejo é que isso ainda possa ter um desfecho positivo, que ele possa retornar e fazer mais uma grande temporada junto com a gente.